meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, e como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Por isso, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Esta é a palavra do Senhor, né? Vamos orar mais uma vez? Senhor querido, nós te louvamos, Senhor. Nós rendemos graças ao teu nome, porque só o seu nome é santo, Senhor. A ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, ó Pai. Que o estudo desta palavra, ó Pai, da tua palavra, Senhor, possa falar aos nossos corações, e nós, como Josué, nos sintamos animados, ó Pai, a atravessar o Jordão com destino à terra prometida. Ó Deus querido, ajuda-nos, fortalece-nos, que o teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio, ó Pai, para que a tua palavra possa preencher a cada coração, ó Pai. Deus querido, fala conosco nesta manhã. Nós pedimos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pois é, mais um ano, né? Mais um ano, ano novo, vida nova. Eu, no final do ano, eu prometi, não, Deus, se o Senhor me manter vivo, o ano que vem, eu vou mudar a minha alimentação, e vou tirar o açúcar, eu vou procurar lá obedecer o meu médico, vou levar os laudos, e vou no psiquiatra não, eu vou na nutricionista, vou na academia, né, no Pilates, faço tudo isso lá na AT, mas de vez em quando, né, e vou obedecer. Começou o ano, no primeiro dia eu fui lá, esqueci, já fiz o café com açúcar. Deus, né? E se nós fazemos igual, nada muda, né? Todo ano a gente fala, não, vida nova, vou mudar. E é só que a gente não muda, a gente quer usar os mesmos planos, projetos, né? E depois reclama no final do ano, nossa Senhor, parece que não muda nada, está do mesmo jeito, mas fazemos igual. E eu prometi que eu ia mudar. Então, o raiar de um novo ano abre diante de nós sempre novos desafios, né? Mesmo que você não queira, mas os desafios eles vão aparecendo, e isso é normal. Só para lembrar, irmãos, esse texto é do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? A gente tem acompanhado sempre estudos dele e dos pastores lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? E então esse é um estudo que ele fez e que eu achei assim bem apropriado para nossa manhã de domingo aqui na escola dominical. E assim Josué
Com Moisés, atravessaram aquele deserto, e Deus dá esta ordem ao seu servo Josué, né? Atravessamos os desertos, enfrentamos lutas, enfrentamos tentações, batalhas, enfrentamos perigos nesse ano que passou. Passamos por desafios, né? E temos a certeza que Deus esteve sempre conosco, né? Foram dias de festa, mas também dias de luto, perdas irreparáveis, né, que ao longo desses anos têm acontecido, né, na família, nos amigos, né? Dias em que a nossa cabeça estava, vamos dizer assim, untada pelo óleo da alegria, mas dias também que estávamos cobertos de cinza da tristeza, né? Porque isso é normal, isso é da vida, isso é do ser humano. Não adianta a gente querer tentar fugir e falar assim, não, meus dias vão ser só de alegrias. A gente sempre torce e no aniversário a gente fala, né, paz, alegria, saúde, mas as lutas elas vêm, e graças a Deus que as lutas vêm, porque senão a gente se torna uma pessoa assim meio que frouxa, né? Mas a luta é que faz a costa ficar bem fartinha, fortalecida, né? Então, como o povo de Israel, ali chegou a hora de cruzar o Jordão, né? E havia ali uma terra a ser conquistada, né? O povo de Israel ansiava por esse momento, desde aquela promessa feita há 500 anos a Abraão, né? Um povo livre, um povo liberto, né? E ali o tempo dessa oportunidade estava batendo à porta do povo de Israel, né? O tempo oportuno havia chegado, e Deus dá a ordem, Josué, atravessa este Jordão, né? Era a hora de tomar posse da herança prometida por Deus, né? Nós, ao longo dos anos, vamos nutrindo sonhos, não é verdade? Mas sonhos em que área? Sonhos na família, no casamento, né? Sonhos no trabalho, né? Para os jovens, né? E até os mais velhos, nos estudos, né? E na vida financeira, né? Que as pessoas dão, às vezes, muito valor, né? Mas também nós nutrimos sonhos, e muitos sonhos na nossa vida espiritual, de uma vida de mais intimidade, uma vida de mais achego com Deus, com nosso Senhor, né? Então, chegou a hora de Josué atravessar o Jordão, chegou a hora de você atravessar o seu Jordão. Chegou a hora. Qual o seu Jordão? É a sua família? Qual o seu Jordão? É o seu trabalho? Qual o seu Jordão? Todos nós temos um Jordão. E que se a gente continuar no deserto, a gente acaba morrendo. Como aquela primeira geração morreu. Porque não confiou, porque não esperou em Deus, porque viveu nas dúvidas, na ansiedade, né? Viveu sempre naquela preocupação, mas não colocou toda a sua preocupação em Deus, não colocou a sua vida diante de Deus e confiava no seu próprio braço. E ali ficou aquela geração no deserto. Mas Deus tinha promessa, e Deus cumpre a sua promessa. E a pergunta é: o que você precisa fazer para cruzar o seu Jordão? É preciso tirar os olhos da crise. É preciso saber que Deus sempre esteve no controle, e Ele está no controle da sua vida. Importa se você confia ou não. Importa se você dá uma mão, mas segura a outra, ou se você se entrega realmente à vontade do Senhor, para Deus agir, né? E o texto do versículo 1 diz: Moisés está morto.
E agora? Moisés está morto. O grande líder, né? O grande libertador, o grande legislador, né? Aquele que era o grande intercessor do povo de Israel, que foi chamado diante daquela sarça ardente, ali no deserto, para guiar o povo. Este em que o povo colocou toda a sua esperança, confiança, mas ele está morto, né? E a crise chega para todos. Não pense que é só para você. Às vezes você fala assim, nossa, mas parece que tem uma nuvem, né, de trovões e relâmpagos em cima da minha cabeça, parece que só acontece. Não acontece só com você, é com todos. E às vezes essas chuvas são boas, né? São para tomarmos atitude, são para tomarmos decisões que muitas vezes a gente fica protelando, não, um dia, não. Deus é Deus que nos chama e quer a nossa resposta, né? E a crise, ela vem a todos nós. Então vivemos no mundo hoje uma grande crise internacional, né? E cada semana parece uma novela, né? Porque cada dia tem um capítulo, né? É até triste de se ver quantas vidas são ceifadas, né? E como o ser humano não valoriza as vidas, e como os grandes líderes, eles entregam, sabe, seus próprios filhos na frente de batalha para defender um ideal, né? E é muito triste essa crise do mundo hoje, né? O terrorismo é uma ameaça, a paz cada dia mais distante. Vivemos dias em que falamos, Senhor, quando e como vai acabar isso? Quando nós vamos ter um momento de paz neste mundo? A violência caminha ao nosso lado, a miséria convive no nosso meio, o desemprego assusta pais, assusta mães, assusta os filhos, né? O tráfico de drogas não desaparece, não acaba. Aliás, cada dia aumenta, né? Os valores morais, então, a desintegração da família é latente no nosso mundo hoje, né? Os fenômenos da natureza estão sempre anunciando que estamos mais perto do fim, né? Mais perto do fim. Moisés, meu servo, está morto. Moisés, meu servo, está morto. O texto aqui diz, né? Vamos ler só mais uma vez. Depois da morte de Moisés, né, Deus fala a Josué dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés está morto, mas Deus continua vivo, Deus continua no trono. Isso quer dizer que a obra continua, precisamos assumir este nosso papel, né? O papel do nosso tempo, o papel histórico ao qual fomos chamados. E às vezes, as nossas desculpas, né? Falamos, Deus, eu não estou preparado para isso, eu não posso tomar essa decisão hoje, e preferimos muitas vezes continuar no deserto da vida, continuar olhando para as nossas calamidades, e não tomamos a atitude que Deus espera de cada um de nós, né? Você sabe que com a nossa idade, algumas pessoas já tinham resolvido suas vidas, né? Alexandre o Grande, com 23 anos, já havia conquistado o mundo. Apenas 23 anos. Mozart já havia sido consagrado como grande gênio da música, na mais tenra idade.
né? E Lutero? Lutero iniciou a reforma com 38 anos de idade. João Calvino, com apenas 21 anos, ele tomou a decisão e se posicionou. Cristóvão Colombo já tinha feito seus planos para entrar na Índia com apenas 28 anos. Né? Bom, então eu com 60 já passei, né? Passei longe. Joana d'Arc lutou pela França, trabalhou, e as suas grandes conquistas e a sua morte com apenas 19 anos. 19 anos. Né? Billy Graham, com apenas 40 anos, já havia pregado no mundo todo. Então, cada novo ano é um ano de decisões, é um ano de caminhada, é um ano de renovarmos as nossas vontades e decisões de sermos melhores, de sermos mais usados em todas as áreas da vida, principalmente na nossa área espiritual, né? Moisés estava morto, mas ainda assim era preciso cruzar o Jordão. Ainda era preciso conquistar a terra prometida. A Canaã tão prometida, né? A nossa confiança, ela está no Senhor. E ela precisa estar no Senhor. E ela precisa estar no Senhor. A nossa vitória, ela não vem de pessoas, ela não vem de homens, ela vem do próprio Deus. Sabe, às vezes você coloca toda a sua confiança em pessoas e não vai dar certo. Não vai dar certo, a Bíblia fala isso. A sua confiança tem que estar no Senhor. E caminhar olhando para o Senhor, olhando para a sua palavra. Cada geração precisa se levantar e cruzar o Jordão e manter o seu ideal aceso. Nós não podemos ficar vivendo olhando para trás. Ah, mas no meu tempo, né, houve uma época em que a gente estava fazendo algumas mudanças e as pessoas falavam, não, mas nunca foi feito assim. Nunca foi feito assim. Sempre foi feito de outro jeito e deu certo. Deu certo? Acho que deu. Não deu, porque o resultado era o mesmo, né? Então, nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos atravessar esse Jordão. Nós precisamos, né, tomar atitudes como John Wesley, né? E ele, orando a Deus, ele disse, Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, não amem ninguém mais do que a Ti, e eu abalarei o mundo. E eu abalarei o mundo. O grande pregador presbiteriano, Ashbel Green Simonton, morreu aos 34 anos. O homem que trouxe o presbiterianismo para o Brasil. E ele, no seu leito de morte, disse para sua irmã, olha, Deus levantará os seus próprios instrumentos para continuar a sua obra. Ele estava muito novo, e ele tinha muito a fazer, mas Deus tem os seus propósitos, seus desígnios, e você pode ser usado por Ele se você deixar. Se você permitir, né? Se você permitir. Então, creia, Deus quer fazer muito por você, através de você, através da sua vida. Por isso, não tema. Deus está contigo. Então, segundo ponto, precisamos sair do deserto. Precisamos cravar nossos olhos em novos desafios. Por quê? Porque o deserto não é o nosso lugar. O deserto não é o nosso paradeiro, o deserto não fomos feitos para ele, nós somos feitos para caminhar com Deus e para receber de Deus, né,
a vitória. Não quer dizer que você chegando na sua Canaã você não vai ter luta, vai ter muitas lutas. Mas você está obedecendo à voz do Criador. Então, deserto, nós não nascemos, nós não fomos chamados para fazer do deserto o nosso cemitério. Nós fomos feitos para conquistar a terra que Deus prometeu a cada um de nós. E aqueles que duvidaram da promessa, ficaram pelo deserto. Ficaram pelo deserto. Né? Aqueles que não creram, né, no Senhor, eles fracassaram. Mas aqueles, né, cuja fé estava em Deus, Deus os fez atravessar o Jordão. Né? Por quê? Porque o Jordão precisa ser atravessado. Senão você vai ficar na mesmice sempre, fazendo o mesmo sempre. Né? Então, creia numa coisa, aquilo que é impossível para você, é possível para o Senhor. O Senhor pode realizar o seu sonho neste ano. Estamos começando. Tenha sonhos, busque seus sonhos, realize seus sonhos em Deus. Né? Você pode tomar posse dessa terra, dessa sua terra prometida. Este pode ser o ano da minha e da sua vitória. A vitória na sua família, a vitória na sua vida financeira, a vitória na sua vida espiritual. Né? Aquilo que parecia, ou que pode parecer impossível para você, é possível se abrir diante dos seus olhos, como o Jordão se abriu para o povo que creu. Então, quando nós abraçamos este projeto de Deus, nossos sonhos deixam de ser medíocres. Precisamos ter grandes sonhos, grandes alvos, precisamos ter grandes anseios. Né? John Wesley pregou mais de uma vez por dia durante 54 anos, segundo o pastor Hernandes. Ele publicou 4 volumes sobre a Bíblia, um dicionário de inglês, 5 volumes sobre filosofia, 4 volumes sobre história da igreja, 3 volumes sobre medicina. Olha isso. Né? E 6 volumes sobre música clássica. Para ter uma ideia, meus irmãos, ele percorreu a cavalo cerca de 200.000 quilômetros durante a sua vida, pregando o Evangelho mais de uma vez por dia. Né? E no final de sua vida, a Igreja Metodista era a 3ª maior força evangélica do mundo. Isso lá no século XIX, nos Estados Unidos. Nós não precisamos fazer tudo isso. Nós precisamos confiar e ver o que Deus tem preparado para nós. E fazer a sua obra. A obra seja grande, seja pequena, mas fazer com esmero, com amor, com confiança, com alegria, de saber que Deus está conosco, que Deus caminha conosco, que Deus está ao nosso lado, a nos dar o suporte, a ser aquele que nos dá o sustento em todas as áreas da nossa vida. E a pergunta é, qual vai ser o seu legado? Qual vai ser o seu legado? Então, num terceiro ponto, as cidades fortificadas, elas precisam ser conquistadas. Assim como Jericó foi conquistada. Deus não nos chamou para contar os inimigos, mas para vencer os inimigos. Há inimigos que nos espreitam, há batalhas que precisam ser travadas, mas a vitória é do Senhor. É Deus que faz a obra e você é uma ferramenta e um instrumento nas mãos do Senhor. Por isso, não perca os seus sonhos, não deixe os seus sonhos pelos outros, mas confie no Senhor, porque cada um tem seu objetivo, o seu sonho, a sua vida. Assim Deus tem para você, sabe, dias de vitória na sua presença, dias em que Ele vai te mostrar, não te mandei eu, ser forte e ser corajoso, corajosa, né? Deus está conosco.
Alguém lê para mim o Salmos 121, alguns versículos? Pode ler. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não tema. Olhe para os montes, eles são altos. Olhe para o rio, olhe para o seu Jordão. Ele é perigoso, ele vai se abrir, porque Deus está no controle. E é preciso a sua fé, a sua confiança no Senhor, né? Tem um outro texto aqui. 46:9 diz assim: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Por quê? Porque Ele vai à nossa frente, Ele quebra o arco, despedaça a lança, e nenhuma arma forjada contra você prosperará. É isso mesmo. Nenhuma arma vai prosperar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Isaías 54:17. Porque Deus é o nosso escudo, Deus é nossa fortaleza. Por isso, possua a terra, desaloje o inimigo, entre na peleja, sabendo que o Senhor é quem nos conduz em triunfo, né? Mas quando é o tempo de agir? Senhor, eu preciso ainda cuidar das minhas coisas. O tempo de agir é agora. O tempo de agir é hoje, né? Então, a vida, ela não é ensaio. Muitos vivem como se a vida fosse um ensaio. Muitos entram em cena, fazem as coisas do seu jeito, pensando que poderão repetir aquele ato. Lê do engano, é retrabalho, né? É retrabalho. Faça com excelência, né? A vida, ela não se repete, a vida não espera, né? O que você precisa fazer, faça agora, porque é mais tarde do que você imagina. Às vezes nós vivemos enganando o cardiologista, né? Tinha um chefe meu que ele falava assim: ó, você não vem aqui tentando enganar o cardiologista, mas como enganar o cardiologista? É que você joga os exames na mesa dele, ele começa a ver seus exames. Você fuma? Não. Você bebe? Não. Você come muito? Não, eu como tão pouquinho, sabe? Sabe? E você começa ali com mentirinhas, falando assim: esse doutor aí está no meu bolso. E ele olhando seus exames e pensando, falei, esse gordo está com conversa. Ele não estaria desse tamanho se estivesse comendo pouco, ou comendo certo, né? Então, às vezes, nós tentamos enganar, mas nós estamos nos enganando. Estamos nos enganando, né? Então, corra atrás do seu sonho. Entre nós e os nossos sonhos, há sempre um Jordão. Alguns dias atrás, numa das reuniões que a Vilma foi, ela estava contando de uma senhora, assim, de uma aparência simples, assim, bem tipo a gente, sabe, assim, bem tranquila, e ela falando assim, então, essa senhora falou, então, vivemos um momento de muita crise no tempo da pandemia, momentos em que não saíamos de casa, e ali eu tomei uma decisão, eu vou estudar. E ela estudou, e hoje ela é desembargadora do estado de São Paulo. Então, sonhos nós temos, muitos vão nos mostrar o caminho das pedras, e temos que seguir, e temos que caminhar, e temos que atravessar o nosso Jordão, nem que as pedras sejam grandes, mas Deus está contigo, e Ele nunca te abandonou, e Ele sempre caminhou contigo. Então, creia,
Deus está no controle, né? Sempre haverá um Jordão a atravessar para tomarmos posse da terra prometida. Não há vitória sem luta. Deus nos promete força, consolo e não ausência de lágrimas. As lágrimas, elas virão, tenha certeza, mas com a certeza de que o seu Consolador é o Santo Espírito do Senhor, e Ele está ao seu lado. E Ele está ao seu lado. Sente no colo de Deus. Não tenha medo. Deus é um Pai que nos ama. Ele nos ama e Ele quer cuidar de nós. Tenha essa certeza. Deus é com você, né? Há obstáculos na nossa vida em que poderíamos chamar de Jordão pessoal. É uma pessoa? Ore por ela. É uma doença? Busque ao Senhor. É um relacionamento quebrado? Confie que Deus está no controle e Ele tem o melhor para você. É um problema financeiro? Deus é fiel e Ele é o dono do ouro e da prata. Que a sua confiança esteja no Senhor. É um pecado? Busque ao Senhor. Peça perdão. Como Davi. Busque e peça ao Senhor, e o Senhor com certeza terá misericórdia. É um sonho não realizado? Atravesse esse Jordão, busque ao Senhor, tenha fé e caminhe, buscando, e a certeza da vitória vem do Senhor, o nosso Deus. Deus mostrou o Jordão e deu a ordem para quê? Não, fica aqui, vamos ficar para o lado de cá, que aqui é muito mais gostoso, né? O povo, a primeira geração do deserto falava assim: o que a gente veio fazer nesse deserto? Lá no Egito a gente tinha carnes, tinha comida, né? Mas era escravo. Deus te convida a atravessar o Jordão. Deus te convida a atravessar o Jordão. Então, a ponte para atravessar o Jordão, qual é? A nossa fé, a nossa confiança de que o Senhor está conosco, Deus está conosco. Então devemos cruzar o nosso Jordão, mesmo quando somos fracos. Alguém acha para mim, 2 Coríntios 12, 10? Você se sente fraco? Fala: ai, Senhor, eu não vou aguentar, eu não tenho mais ânimo. Ai, Deus, como as lutas têm sido pesadas. Paulo se sentia assim. Vamos ver o que ele fala aos Coríntios, 2 Coríntios 12, 10, quem achou pode ler. Segundo Coríntios 12, 10. Porque quando estou fraco, é Deus que está trabalhando, é Deus que está agindo, é Deus que está conosco, né? Charles Spurgeon, o grande pregador, ele sempre exerceu suas muitas atividades num período que ele estava doente, né? Ele tinha um problema que muita gente tem hoje, né? Principalmente na minha idade, a tal da gota. Oh, Deus! E ele atravessava crises terríveis de depressão. Depressão. Naquele tempo, né? E houve época em que sua saúde se achava tão abalada que ele teve que passar a maior parte, né, do tempo no sul da França, ali para se recuperar. A esposa era, nossa, muito forte. Ela era uma pessoa assim, pau para toda a obra, né? Não, ela era inválida, né? E ela ficou paralítica depois do nascimento dos filhos gêmeos. Então ela se entregou e ficou ali na cama, sendo tratada na boca. Não. Embora paralítica, ela dirigiu da cama um trabalho pioneiro de distribuição de livros do seu marido.
E com 20 anos, Spurgeon atraía pessoas de longe para ouvi-lo. Então decidiu construir um templo para 5.500 pessoas. Chamou sua liderança e disse que se alguém duvidasse de que Deus poderia realizar aquele plano, podia ir embora. E de 23 líderes, ficaram 7. E vejam o Jordão de Spurgeon. Ele levou o seu sonho adiante com aqueles 7 líderes, construiu um templo e durante 30 anos lotou manhã e noite o famoso Tabernáculo Metropolitano de Londres. Então, vai haver sempre um Jordão a ser atravessado. Mas o que é que aquele Jordão, mas o que é o Jordão para aquele que lançou todos os fundamentos da terra? Isaías 40:12 diz, que Deus mede as águas do oceano na concha de sua mão. Esse é o Deus que está conosco. Esse é o Deus que caminha conosco. Como nós podemos duvidar do poder de Deus? Como nós podemos, desconfiar de que Deus não está andando, e está nos sustentando em todo momento? Deus vai te dar a vitória, creia nisso. Preciso fé, confiança. Precisamos saber que a vitória vem do Senhor e não da força do homem. Saber que a vitória vem de Deus nos torna destemidos, porque você sabe que o maior é contigo do que aquele que está no mundo. Maior é o que está com você, que caminha contigo, é aquele que te encoraja, é aquele que vai com você, E saber que essa vitória vem de Deus nos ajuda a enfrentar os gigantes que vão aparecendo na nossa vida, os Golias, Mas quem Deus chamou para enfrentar o Golias? Ele chamou o general do exército, de Israel, e ele apareceu lá armado. Ele chamou o menor de uma família, ele chamou o mais desconhecido, ele chamou o caçula, ele chamou Davi. E Davi disse àquele gigante: tu vens contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E é este nome que você deve usar, é esse nome que você deve se amparar. O Senhor nosso Deus que caminha com você, Então, saber que a vitória vem do Senhor nos impede de cair na famosa fogueira das vaidades, da altivez, do orgulho, da presunção. Deus caminha com você, por isso seja humilde na sua presença. Mas é preciso que nós tenhamos, precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então o verso 2, ele diz: dispõe-te agora para esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Então, Deus chegou e falou exatamente a Josué o que ele iria receber. Então Josué recebe uma visão clara sobre o que fazer, aonde ir e a quem levar. Então esse chamado para Josué, é claro, Deus não estava chamando para outra coisa senão para cruzar aquele Jordão, conduzir o povo à terra prometida, aquela que era a meta de Deus para a vida daquele servo. Josué tinha essa certeza absoluta acerca do que Deus tinha para ele. Deus tem o melhor para você, tenha essa certeza, e você caminhará em confiança no Senhor. E ali Deus responde 3 perguntas
né, de Josué. Mas a quem? Deus diz: a todo o povo. Aonde, Senhor? A terra que eu dou aos filhos de Israel, Canaã. Mas é para quando isso? Hoje. A vitória do Senhor é para hoje. A vitória do Senhor é para esse tempo. Esse tempo que o Senhor tem nos chamado. Então, Deus mostra ali os limites da ação de Josué, né? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, e como eu prometi ao meu servo Moisés. Então, e ele vai falando, né? Ele dá as medidas ali, ele fala desde o deserto e o Líbano até o grande rio, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Josué não deveria dirigir-se à Mesopotâmia, nem à Índia, nem à China, nem à Europa. Deus deu ali aquela terra para ele. É preciso discernir onde devemos colocar o nosso pé. O mesmo Deus que disse que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, delimita a geografia da bênção que Deus tem para cada um. Mas qual é o grande propósito? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu fico em dúvida, eu não sei, eu vejo só as lutas, mas Deus enxerga longe, Deus já enxerga a vitória, porque Ele está no controle, e Ele sabe todas as coisas. Então, o que Deus me chamou para fazer, o que Deus te chamou para fazer, o que Ele colocou nas suas mãos para realizar, qual é a visão de Deus para a minha vida? Qual é a visão de Deus para a minha vida? A pergunta é: será que eu estou no centro da vontade de Deus? Ou será que eu fugi como Jonas? Quem caminha com base na visão do Senhor, ele caminha com objetivos. Quem busca ao Senhor, recebe a resposta. Então, Paulo diz, lá em Filipenses, eu vou só colocar mais esse texto para os irmãos, em que Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo é o Senhor, o nosso alvo é a vontade de Deus. Por isso, confie, espere, busque, vá, não fique, sofrendo. Deixe Deus fazer a obra. Deixe Deus fazer a obra. O que você precisa é caminhar na presença do Senhor, né? Qual a paixão da minha vida? O que inflama o meu coração? Isso só você pode responder. Só você pode responder. A visão de Deus para as nossas vidas está relacionada com aquilo que passa no nosso coração. O que Deus te deu, né? Qual onde você gosta de atuar? Qual tem sido, né, aquilo que está mexendo no seu coração? E quando você ouve falar desse assunto, o seu coração se inflama. Eu amo isso, eu amo cantar, ou eu amo pregar, ou eu amo orar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Quando o seu sangue, quando o seu coração esquentar, fala: Senhor, é isso. E Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar, né? O que é importante? Pare de reclamar. Pare de murmurar. Tenha certeza, Deus tem sempre um chamado para você. Deus tem sempre um chamado para você. Por isso, há uma obra de Deus a ser feita em cada uma das nossas vidas. Senão você não estaria aqui.
Senão você não estaria ouvindo esta palavra. Deus tem algo novo. Deus tem algo novo. Essa semana ouvindo um moço que foi para a igreja muito cedo, e ele contando que depois dos 14 anos ele descobriu o mundo, né, e todas as coisas boas do mundo, e ele mergulhou no mais profundo abismo das drogas, de tudo que esse mundo oferece mais cobra. E ele um dia ali, passando, achando que naquele dia ele ia morrer, ele falou: Senhor, se o Senhor tiver realmente um propósito para a minha vida, que o Senhor me traga alguém aqui. E passou uma senhorinha de cabelo branco, uma senhorinha bem bastante idade, e olhou para ele e falou assim: Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um plano para a sua vida, e Ele mandou te falar isso agora aqui. E aquele moço entendeu que Deus estava ali, ao seu lado. E hoje ele é um servo de Deus, que caminha com Deus, que está, sabe, atuando ali na sua igreja, né? E isso é maravilhoso, irmãos. É saber que Deus está conosco. Então, Ele quer que você tenha essa fé, para que esse ano seja diferente, para que esse ano você seja usado muito mais, né? Tanto na sua família, no seu trabalho, na sua escola e na sua vida espiritual. Deus quer você atuante. Hernandes Dias Lopes disse assim, ele falou: a minha paixão é pregar. E há alguns anos eu tiro parte das férias só para pregar a palavra. Eu preguei em média uma vez por dia esse ano todo. E preguei pouco, porque Deus me deu esse dom, e eu quero usá-lo para o louvor da glória do Senhor. Um homem chamado Hudson Taylor, Deus, quando falava de pregar o evangelho, no seu coração vinha a China, e ele foi um missionário usado por Deus para que muitas vidas naquele país fossem salvas. Na nossa história presbiteriana e protestante, John Knox sonhava em ver a Escócia sendo ganha para Jesus, e ele atuou de forma brilhante naquele país. William Wilberforce, ele sonhava com o término da escravidão na Inglaterra, e com muito trabalho e oração, Deus cumpriu ali, e muito através da vida dele, né, esta promessa naquele país. Spurgeon, ele disse um dia ali para os seus alunos: meus filhos, se o mundo os chamar para serem reis, não se rebaixem, não se rebaixem, porque a posição de vocês é de embaixadores do céu. Paulo diz: nós somos embaixadores de Cristo. Imagina, é melhor que qualquer reinado terreno, é melhor que qualquer posição nessa sociedade, é ser filhos de Deus, embaixadores de Cristo, né? E Deus diz o que para Moisés? Eu não te mandei? Porque ainda está acomodado? Porque ainda não colocou a mão no arado? Porque ainda não cruzamos o nosso Jordão? Porque ainda não tomamos posse da terra prometida? O que te impede de tomar posse da terra prometida? O que te impede de passar esse Jordão? O que nos impede muitas vezes, sabe o que é? É o desânimo. Verso 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Verso 6, verso 7.
Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Verso 9, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus é contigo. Então, 3 vezes, Deus fala para Josué, seja forte, tenha coragem, anime-se, né? O desânimo, o que acontece? O desânimo é contagioso, e foi por causa dele que toda essa geração de 2 milhões de pessoas morreram naquele deserto, porque eles se desanimaram. Sem ânimo ninguém se levanta na crise, sem ânimo ninguém cruza o Jordão, sem ânimo ninguém enfrenta o diabo, sem ânimo ninguém toma posse da terra prometida, sem ânimo não se restaura casamento, sem ânimo não se evangeliza, nem se experimenta o avivamento da igreja. É preciso coragem, é preciso ser forte, é preciso se animar na presença do Senhor. Sem coragem podemos ter visão, mas não vamos sair do lugar. Quem crê dá o primeiro passo, quem crê corre riscos, quem confia sai à batalha em nome do Senhor. Quem crê em Deus vence todos os Golias que se apresentam à sua frente. Josué ganhou tremendas batalhas. Por quê? Ele não teve medo, ele teve coragem, ele não teve medo, e ele tinha essa certeza e essa confiança, que a vitória não era dele, porque ele era quase nada, mas a vitória vem do Senhor nosso Deus. Davi chega ali na sua aldeia, na sua casa, segundo 1 Samuel capítulo 30, né? E os amalequitas haviam atacado ali, é um nome bem legal, é Ziclag, o nome do lugar que eles moravam ali, ou estavam, e os amalequitas, Davi havia saído com os seus soldados, estavam com seus guerreiros, e estavam longe, e os amalequitas chegaram, levaram as mulheres, as crianças, e foi um desespero, de dor, de choro, né? Perderam ali o ânimo. Os homens queriam matar a Davi. Mas de onde veio o ânimo? O ânimo veio do Senhor. 1 Samuel 30, verso 6. Se alguém achar antes de mim. 1 Samuel 30, verso 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em grande amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Olha, eu não sei a luta que você está passando hoje, eu não sei qual é o seu Jordão, mas como Davi, que perdeu as esposas, os filhos, e eles foram, né, sequestrados, né? Ele se reanimou e buscou ao Senhor. Anime-se, levante a cabeça, Deus está no controle. Esse ano, creia, depende só de nós e da nossa fé e confiança no Senhor. Podemos fazer desse ano um ano diferente. Então, é o desânimo que muitas vezes te impede de cruzar o Jordão. É o desânimo que te impede muitas vezes de te levar a vencer. Por isso, anime-se, creia, Deus está no controle, Deus vai te dar a vitória. Amém? Então, que esta palavra possa ficar no seu coração. O tempo passou muito rápido. E
que Deus possa realmente falar contigo e te dar um ano abençoado. A última coisinha que eu vou falar para os irmãos só é sobre uma cidade da Inglaterra, um presbítero lá. Eles estavam vivendo a época do inverno na Inglaterra, então estava tendo uma nevasca, e ele ficou pensando, né? Ele olhava aquela nevasca, ele precisava ir abrir a igreja, porque o pastor não viria, por causa daquele tempo terrível, né? Mas ele foi mesmo assim. Falou, eu vou lá. E foi. E abriu a igreja. E havia ali muito poucas pessoas, né? E John Wesley, ele não era pregador. Ele não era pregador, mas Deus havia dado uma palavra para ele ali, naquele dia. E ele chegou lá e abriu a sua Bíblia, né? E leu lá no livro de Isaías e pregou: olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor. Olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor. Será que não está faltando a gente olhar para Deus? E aconteceu que estava ali no meio deles um menino de 13 anos. E esta era a palavra que Deus tinha para aquele menino adolescente. Sabe o nome do menino? Charles Haddon Spurgeon, né? E quando a palavra de Deus é anunciada, a virtude do alto. Foi um dos maiores pregadores da palavra de Deus, Spurgeon, né? Então, creia, Deus quer te fazer atravessar o Jordão, Deus quer te fazer andar em vitória, Deus quer te usar como um instrumento de salvação. Creia, faça a vontade de Deus e você vai ser usado para a sua glória. Amém? Que Deus abençoe tua vida e que essa palavra possa ficar na sua cabeça remoendo aí até você falar assim: eu confio, Senhor, e vou andar contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém.